Livros apócrifos. Apocalipse de Abraão. Parte 1. A narrativa. Livro das revelações de Abraão, filho de Terá, e neto de Nahor, filho de Serug, e neto de Reus, filho de Asfarxade, e neto de Sem, filho de Noé, e neto de Lameque, filho de Matusalém, e neto de Enoque, filho de Jared. Nos dias em que eu burilava os deuses do meu pai Terá, bem como os deuses de Nahor, seu irmão, eu me perguntava quem seria o Deus forte. Em verdade, eu, Abraão, naquele tempo indagava sobre a minha sorte, pois que eu estava a modelar os objetos de culto de meu pai Terá, com os seus deuses de madeira e de pedra, de ouro e prata, de bronze e ferro. Assim, um dia dirigi-me aos ofícios do templo. Lá verifiquei que o deus de pedra Merumate estava caído e jazia aos pés do deus de ferro Nahor. Diante desse espetáculo, perturbou-se o meu coração, pois eu considerava o meu pensamento que eu sozinho não tinha condições de recolocá-lo no seu lugar, pois que ele era feito de um grande e pesado bloco de pedra. Assim, procurei meu pai para dar-lhe notícia do ocorrido. Ele então foi contigo até lá. Então juntos removíamos para recolocá-lo no seu lugar. Eis que se lhe despecou a cabeça, no momento em que eu a segurava. Quando meu pai viu assim derrocada a cabeça de Merumate, disse-me: Abraão. Eu respondi: aqui estou. Ele então falou-me: vai até em casa e traz-me um cinzel. E eu lhe trouxe. Então ele esculpiu um outro Merumate, de outra pedra, mas sem cabeça. Sobre ele então aceitou a cabeça que se havia desprendido, e fez em pedaços o corpo do primitivo Merumate. Ele fez mais 5 outros deuses, e entregou-nos, incumbindo-me de ir vendê-los nas ruas. Arriei o jumento de meu pai, e sobre ele o carreguei. Assim dirigi-me à estalagem para vendê-los. Comerciantes de Fandana, Síria, estavam de passagem por lá, dirigindo-se ao Egito, a fim de comprar papiro do Nilo. Entrei em conversação com eles. Nesse momento, um dos camelos blaterou. O asno levou um tremendo susto e saiu em disparada, jogando longe os deuses. E 3 deles quebraram-se, restando apenas 2 inteiros. Quando os sírios viram que eu trazia ídolos, falaram-me assim: por que não nos dissestes que trazias ídolos? Pois nós o teríamos negociado antes que o asno se espantasse com o grito do camelo. Assim eles não se teriam danificado. Entrega-nos, pois, ao menos os deuses restantes. Nós te ressaciaremos pelo preço justo os que se quebraram, e preço igualmente justo pagaremos pelos que permaneceram intactos. Eu, porém, senti-me profundamente perturbado em meu coração por ter que levar ao meu pai o preço dessa venda. Lancei os 3 que se quebraram no rio Gur, e eles mergulharam ao fundo, e já não mais existiam. Estando eu a caminho, perturbava-se-me o coração e a minha mente ficou intranquila. No meu íntimo eu dizia assim: mas que má ação está meu pai a cometer? Não é ele muito mais Deus dos seus deuses? Pois eles são formados pelos seus cinzéis e tornos, produtos da sua arte. Pois não deveriam eles adorar o meu pai, por serem nada mais do que a obra grosseira de suas mãos? Que espécie de engano existe, portanto, nas obras de meu pai? Merumate caiu ao chão, e no seu próprio templo nunca mais pôde levantar-se. Eu mesmo não consegui movê-lo, até que veio meu pai, quando então juntos o levantamos. E sendo ainda fracas as nossas forças, despencou-se-lhe a cabeça. Meu pai então adaptou-a sobre outro ídolo de pedra, por ele confeccionado sem cabeça. Os outros 5 deuses foram maltratados pelo burro. Eles não puderam nem pôr-se a salvo, nem fazer ao asno, embora este o estivesse arruinado, e nem emergiram no rio os seus cacos. Eu disse no meu coração: sendo assim, como pode o ídolo Merumate do meu pai salvar a um homem, ou escutar a súplica de um vivente, ou valer-lhe de alguma forma, pois que, inclusive, possui a cabeça de uma pedra estranha sobre um corpo feito de outra? Enquanto eu assim meditava, cheguei à casa de meu pai. Dei água e feno ao jumento. Tomei o dinheiro e entreguei-o a meu pai Terraque. Ao vê-lo, ele ficou satisfeito e disse: abençoado sejas, Abraão, pelos meus deuses, pois que trouxeste o preço da venda dos ídolos, não ficando em vão o meu trabalho. Eu falei a ele: meu pai Terá, escuta, os deuses são em verdade abençoados por ti, porque tu és Deus para eles, pois tu o criaste.
A bênção deles é muito mais maldição, e vã é a sua ajuda. Se eles mesmos não puderam ajudar-se, como poderiam auxiliar a ti ou abençoar a mim? Eu fui de bom proveito para ti neste momento, pois por minha diligência trouxe-te o dinheiro dos ídolos despedaçados. Ao ouvir essas minhas palavras, ele encheu-se de profunda ira contra mim, pois eu pronunciara palavras graves contra os seus deuses. Eu me afastei refletindo sobre a ira do meu pai. Pouco tempo depois ele me chamou. Abraão? Eu disse, aqui estou. Ele falou, recolhe agora os cavacos da madeira do qual talhei deuses de pinho, enquanto estavas fora. Prepara-me com ele um almoço. Enquanto eu juntava os cavacos da lenha, encontrei no meio deles um pequeno ídolo, que jazia do cisco à minha esquerda, e trazia a seguinte inscrição na testa, Deus Barizate. Mas não falei ao meu pai que encontrara entre os gravetos o Deus de pau Barizate. Quando coloquei os gravetos ao fogo para o preparo da comida de meu pai, e desejando afastar-me em procura do alimento, coloquei Barizate junto ao fogo, recém-aceso, e disse-lhe, fica atento, Barizate, para que logo não se apague até a rainha voltar. Se eles se extinguir, sopram, para que de novo arda. E assim eu me afastei para realizar o que intencionava. Na minha volta encontrei Barizate caído de costa, com seus pés mergulhados no fogo, e tremendamente queimado. Vendo isso, desatei a rir e disse a mim mesmo, sim, Barizate, podes tranquilamente alimentar o fogo e cozer o alimento. Enquanto eu assim pensava e ria, ele se consumia devagar na brasa e virou cinza. Então levei o almoço para meu pai e ele comeu. Dele também vinho e leite. Ele bebeu e ficou satisfeito, e louvou o seu Deus Merumate. Eu falei a ele, ó pai Terá, não exaltes o teu Deus Merumate, não glorifiques de modo algum. Louva muito mais o teu Deus Barizate. Ele atirou-se a si mesmo ao fogo para cozinhar o teu almoço. Assim, pois, ele te ama muito mais. Perguntou-me meu pai, onde está ele agora? Eu respondi, ele ardeu em cinzas na labareda e converteu-se em pó. Ele falou, grande é o poder de Barizate. Irei hoje confeccionar um outro, e amanhã ele preparará o meu almoço. Ao ouvir eu, Abraão, tais palavras de meu pai, não contive o riso do meu íntimo, e no fundo da alma suspirei com grande ira e indignação. E falei, como pode, enfim, um artefato do meu pai, uma imagem feita por sua mão, prestar-lhe ajuda? Como pode ser assim? Deverá o nosso espírito submeter-se à irracionalidade e à tolice? Na realidade, o nosso corpo subordina-se à alma, e a alma subordina-se ao espírito. Eu refletia, convém ter paciência com o mal. Falei, ó Pai Terá, seja quem for que possa demonstrar esse louvor divino, em qualquer caso não é razoável na tua mente. Vê, os deuses do teu irmão Harã, que se encontram no templo sagrado, são muito mais dignos de veneração do que os teus. Considera bem, Zurreus, Deus de teu irmão Harã, merece muito mais reverência do que o Deus Merumate. Aquele é feito de ouro, e por isso é tido em alto apreço pelo povo. Se ele envelhecer pelos anos, poderá ser refundido. Porém, se o teu Deus Merumate se deteriorar ou se quebrar, não poderá ser renovado. Ele é feito de pedra. O mesmo acontece com Deus Jeová. O Barizate, por sua vez, ardeu no fogo, virou cinza, e já não existe mais. E tu dizes, vou hoje fazer um outro, que prepararás amanhã o meu almoço. Ele ficou completamente aniquilado. Em verdade, mais digno de veneração que todas as imagens é o fogo, pois muitas coisas que de resto a nada se submetem, a ele se entregam. Os objetos facilmente perecíveis servem à derrisão de sua chama. Todavia, ainda mais digna de veneração é a água, porque ele vence o fogo e também aplaca a sede da terra. Mas a esse ainda não chamo Elohim, ela submete-se à terra, para a qual se inclina. Digo que mais digna de veneração é a terra, que sobrepuja a natureza da água. Mas a ela também não chamo de Elohim, porque ela é ressecada pelo sol e serve às edificações do homem. Mais digno de veneração ainda que a terra, digo que é o sol, pois com seus raios ilumina o mundo e o universo. Mas nem a este eu chamo de Elohim, pois o seu curso é obscurecido pela noite e pelas nuvens. Nem a lua e as estrelas eu chamo de Elohim, porque a seu tempo, no decurso da noite, perdem a sua claridade. Ouve isto, meu pai Terá, pois vou anunciar-te o Elohim que tudo tem criado, não aqueles que consideramos corvos deuses. Onde está ele então? O que é ele? Quem deu o vermelho ao céu, o ouro ao sol e claridade à lua e às estrelas?
Quem secou as terras no meio das muitas águas? Quem colocou a ti mesmo no mundo? Quem veio em meu socorro na confusão do meu pensamento? Que Elohim por si mesmo possa se nos revelar. Enquanto eu falava essas coisas a meu pai, no pátio da minha casa, ouviu-se a voz de alguém que era muito forte, vinda do céu, em meio a um turbilhão de fogo, e chamou: Abraão, Abraão. Eu respondi: aqui estou. Ele disse: tu procuras o Elohim dos Elohims, o Criador no íntimo do seu coração. Eu sou. Afasta-te de teu pai, Terá. Abandona a casa, para que também tu não encontres a morte nos pecados da tua casa paterna. Encaminhei-me para a saída. Não havia ainda chegado ao portão do pátio, quando aconteceu um tremendo estalo de trovão, com fogo caindo do céu, que queimou meu pai, sua casa e tudo quanto nela se encontrava, até o chão, a 40 côvados de profundidade. Veio então uma voz dizendo-me, por 2 vezes: Abraão, Abraão. Eu respondi: aqui estou. Ela falou: eu o sou, não tenhas medos, pois, anteriormente aos mundos, eu sou um Elohim forte, que outrora criou a luz do mundo. Eu sou o teu escudo, eu sou o teu amparo. Vai e separa para mim uma novilha de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, uma ovelha de 3 anos, uma rola, uma outra pomba, oferece-me um sacrifício perfeito. Nessa oferenda, vou mostrar-te a idade do mundo e revelar-te-ei inúmeros segredos. Tu verás grandes coisas, tais que até agora nunca viste, porque suspiraste por mim, e eu te escolhi por meu bem-amado. Resguarda-te, porém, dos alimentos que procedem do fogo, da bebida de vinho e da unção do óleo por 40 dias. Só depois disso, oferecer-me-ás o sacrifício, conforme te ordenei, no lugar que eu te indicar no altar de uma montanha. Então eu te mostrarei a constituição dos templos, criados por minha palavra. Depois dar-te-ei conhecimento daqueles que ainda virão, e que hão de trazer o bem ou o mal às gerações dos homens. Enquanto eu ouvia a voz que me dizia tais palavras, eu olhava, ora de um lado, ora de outro. Não se percebia sequer a respiração de um homem, de sorte que muito me assustei no meu íntimo, e o meu espírito abandonou-me. Fiquei como que petrificado e caí ao solo, não possuindo mais forças para ter-me em pé. Enquanto eu assim jazia com a face por terra, ouço falar a voz do santo: vai, Javel, em nome de minha força indizível, levanta-me esse homem. Faze com que se recupere do seu pavor. Então veio a mim o anjo que ele me mandava, com a semelhança de um homem, tomou-me pela mão direita e recolocou-me sobre os meus pés e disse: Abraão, ergue-te, ó amigo de Elohim, que por ti mostrou predileção. Não te deixe mais subjugar pela humana angústia. Fui enviado a ti para te fortalecer, para abençoar-te, em nome de Elohim, Criador do céu e da terra. Ele que tanto te amou. Tem coragem, apressa-te para junto dele. Dele eu recebi o nome de Javel. E eu movimento tudo que comigo existe no 7º plano abaixo do firmamento. O meu poder procede desse nome indizível que está em mim. Cabe-me também impedir, segundo a sua palavra, que os seres vivos querubínicos se lancem ameaçadoramente uns contra os outros, e aos portadores do seu trono devo instruir no canto da 7ª hora noturna dos homens. Cabe também a mim colocar Leviatã sob freios. As ameaças e os ataques daquele réptil estão sob a minha vigilância. Também a mim compete acabar com Hades e exterminar aqueles que se fixam nos mortos. Sou também aquele a quem foi ordenado incendiar a casa de teu pai, junto com ele próprio, porque tributava adoração aos mortos. Fui agora enviado a ti para abençoar-te, e para abençoar a terra que para ti reservou o Eterno, a quem invocastes. Por amor a ti, dirijo agora os meus passos sobre a terra. Abraão, vamos. Anda sem temor, alegra-te e exulta. Eu estou contigo, porque o Eterno preparou para ti uma glória sem fim. Pois vai e cumpre o sacrifício que te foi ordenado. Eu fui designado para estar contigo, e com a geração que te procederá. E junto comigo, abençoa-te também Miguel eternamente. Tem confiança. Vai. Então, recuperando-me, eu vi aquele que me segurava pela mão direita e que me havia posto sobre os pés. Seu corpo assemelhava-se a uma safira, sua face a um crisólito, os cabelos de sua cabeça eram como a neve, o diadema de sua cabeça era como um arco-íris, e sua vestimenta semelhante a púrpura. Na sua mão direita portava um cetro. Ele dirigiu-me a palavra. Abraão, eu respondi. Aqui estou, seu servo.
Ele falou: não te assustes, nem com o meu olhar, nem com minhas palavras, para que não se perturbe teu espírito. Agora vem comigo. Eu caminharei contigo, permanecendo visível até a hora do sacrifício, mas terminando o sacrifício, ficarei invisível para sempre. Anima-te e vem. Assim nós partimos e juntos permanecemos durante 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água, porque o meu alimento era contemplar o anjo que estava comigo e a minha bebida era a sua palavra. Assim chegamos à montanha de Elohim, o Horebe famosíssimo. Eu falei ao anjo: ó tu, cantor do Eterno, nenhuma oferenda eu trago comigo, nem vejo sobre a montanha um altar. Como poderei eu aqui realizar um sacrifício? Falou-me ele: olha ao teu redor. Então, voltando-me, vejo que por trás seguiam-nos todos os animais predeterminados para o sacrifício: a novilha, a cabra e a ovelha, e a rola e a outra pomba. Disse-me o anjo: Abraão, eu respondi: aqui estou. Falou: me abate os animais do sacrifício, parte-os em duas metades, coloca-as lado a lado. As aves, porém, essas não ferirás. Confia as vítimas aos homens, que eu te indicarei quando aqui estiverem ao teu redor. Eles constituem o próprio altar sobre a montanha, para oferecerem aqui um sacrifício ao Eterno. Dá-me entretanto a rola e as outras pombas. Vamos subir nas asas dos pássaros, para permitir que vejas o céu, a terra, o mar, os abismos, as entranhas da terra, o jardim do Éden, seus rios, enfim, o mundo inteiro, em sua órbita e sua plenitude, tudo haverás de ver. Eu tudo cumpri, de acordo com as palavras do anjo, entregando aos anjos que compareceram junto de nós, os animais esquartejados, os pássaros todavia foram tomados pelo anjo Javel. Entretanto, eu esperava pelo sacrifício vespertino. Então pousou sobre os cadáveres um animal alado, impuro, e eu o afugentei. Falou-me então o animal impuro: o que fazes tu, Abraão, nessas alturas sagradas, onde não se come nem se bebe, e onde não existe alimento humano algum, onde porém aqueles anjos destroem cada coisa pelo fogo, e a ti mesmo onde queimar? Abandona o homem que está contigo e foge, porque se ascenderes às alturas, ali eles te aniquilarão. Enquanto ouvi a voz daquela ave, falei ao anjo: o que significa isso, meu senhor? Ele disse: isto é impiedade, isto é Azazel. Então ele disse ao pássaro: sobre ti cai o opróbrio, Azazel, pois a parte de Abraão está no céu, a tua porém está na terra. Se a esta escolheste, e a ela preferiste para a morada da impureza, o eterno e forte soberano fez de ti um habitante da terra, e por teu intermédio acontece todo o espírito mau, da mentira, da ira e da discórdia, nas gerações dos homens sem Elohim. Pois Elohim, o Eterno, o Poderoso, não permitiu que os corpos dos justos fossem entregues às tuas mãos. Somente através deles é que deveria ser assegurada a vida dos justos e a perdição dos impuros. Escuta, amigo, tem vergonha diante de mim, pois não possuis o poder de tentar todos os piedosos. Afasta-te deste homem. Não poderás pervertê-lo, porque ele é teu inimigo, inimigo também de todos aqueles que te seguem e que amam aquilo que é do teu agrado. Pois olha, as vestes que foram tuas no paraíso, a ele foram reservadas, e a corrupção que era dele recaiu sobre ti. O anjo falou-me: Abraão, eu respondi: aqui estou, teu servo. Ele disse: saibas, desde este momento que o Eterno te escolheu, ele é quem tu amas. Tem ânimo, usa agora do poder na forma como te ordeno, contra aquele que injuria a verdade. Sim, como poderia eu deixar de insultar aquele que espalhou pela terra os segredos do céu e que se rebela contra Todo-Poderoso? Dize-lhes: seja tu o carvão aceso do forno sobre a terra. Vai-te agora, Azazel, para os campos desertos do mundo. A tua parte é o reinado sobre aqueles que contigo estão, aqueles que outrora nasceram com as estrelas e as nuvens, também sobre os homens que são a tua herança, que da tua existência procederam, pois a prática da justiça é tua inimiga. Desaparece da minha presença, em nome da tua danação. Eu então pronunciei as palavras do anjo conforme sua instrução. Depois ele falou: Abraão, eu te disse: aqui estou, teu servo. Disse o anjo: e não lhe respondas de forma alguma, pois Elohim tem otorgado a ele o poder sobre aqueles que lhe respondem. Então o anjo, pela segunda vez, me disse: não lhe dês resposta alguma, por mais que ele te dirija a palavra, para que não venha a tua vontade a prevalecer sobre ti. Foi-lhe dada pelo Elohim Eterno uma vontade forte. Não discutas com ele,
Eu cumpri conforme o anjo me ordenou, e por mais que ele me tenha interpelado, não lhe retruquei nada absolutamente. E aconteceu que ao pôr do sol, vi-se uma fumaça como a fumaça de um forno. Os anjos que se ocuparam com as partes do sacrifício subiram pela coluna fumegante do forno. A mim o anjo tomou com a sua mão direita e colocou-me sobre a asa direita da pomba. Ele mesmo assentou-se sobre as asas esquerda da rola. Essas pombas não tinham sido abatidas e retalhadas. Assim, ele transportou-me até os limites das chamas do fogo. Então subimos nas alturas, como em meio a muitos ventos, em direção ao céu, que se fixava no alto do firmamento. Nos espaços daquela altura, por onde subíamos, eu vejo uma luz poderosa, indescritível, e no meio da luz um fogo imenso, e dentro dele uma multidão, sim, uma grande multidão de figuras impressionantes, todas elas mudando constantemente de aparência e forma, e que caminham, se transformam, adoram e pronunciam palavras que eu não entendo. Eu falei ao anjo: por que me trouxeste até aqui? Já nada mais posso enxergar, pois sinto-me enfraquecido e o meu espírito abandonou-me. Disse ele: permanece junto de mim, não tenhas medo, e aquele que agora percebes está se aproximando de nós, chamando em alta voz: o soberano é Kadosh, 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 é o Eterno, que tanto amor revelou por ti. A ele próprio, contudo, tu não podes ver. Não deixes, todavia, que o teu espírito seja dominado pela fraqueza. Diante dessa voz poderosa, eu estou contigo para te fortalecer. Enquanto ele ainda falava, apareceu um fogo que nos envolveu, e no meio desse fogo uma voz como a voz de muitas águas, semelhante ao bramido do oceano no embate das ondas. Anjo, juntamente comigo, inclina a cabeça em adoração. Eu, porém, desejava precipitar-me de volta para a terra, o lugar elevado onde nos encontrávamos. Ora permanecia a prumo, ora inclinava-se para baixo. Ele falou: Abraão, adora, e profere o canto que eu te ensinei. Já não havia mais terra à vista sobre o qual se pudesse cair. Então, em adoração, pronunciei o canto que ele me ensinara. Ele disse: fala sem interrupção. E enquanto eu proferia o canto, ele mesmo recitava junto comigo: Eterno, poderoso, Kadosh, Elohim, único Elohim. Tu que por ti mesmo subsistes, irrefragável, imaculado, incriado, puro, imortal, perfeito em ti mesmo, irradiante, não gerado de pai e mãe, sublime, ardente, único, amante dos homens, bondoso, bendigno, zeloso comigo, em verdade paciente. Ele, que quer dizer meu Elohim, tu, o eterno, forte, Kadosh, Sabaoth, tu, o excelentíssimo, El, Yahuwah. Tu és aquele por quem a minha alma suspirava, ó eterno protetor, luminoso como fogo. Tu, cuja voz é como trovão e cujo olhar é igual ao raio. Onividente, que escutas as orações daqueles que te louvam e que recusas os pedidos dos que criam obstáculos através de suas provocações. Tu que eliminas o caos do mundo, a desordem do mundo corrompido, composto de bons e de maus, pois tu renovas o mundo dos justos. Ó luz, que antes da aurora brilha sobre as tuas criaturas, para que se faça dia sobre a terra. Na tua morada celeste, outra luz não é necessária a não ser o brilho indizível da tua face. Acolhe, pois, a minha oração, alegra-te com ela, bem como com o sacrifício que tu mesmo preparaste através de mim, que a ti procurava. Acolhe-me na tua graça, orienta-me, ensina-me, revela a teu servo as coisas todas conforme a tua promessa. Enquanto eu ainda recitava o canto, levantava-se logo o que estava sobre a fortaleza. Escutei uma voz semelhante ao rugido do mar, e ela não cessava em meio à abundância do fogo. E quando o fogo, ascendendo ao alto, se afastava, vejo abaixo dele um trono ígneo, e em derredor dele seres de muitos olhos, executando aquele canto. E abaixo do trono 4 seres de fogo também cantavam. A aparência deles era igual, a cada um tinha 4 faces. Uma era de um leão, outra de um homem, outra de um louro e outra de uma águia. 4 cabeças assentavam-se sobre os corpos, de sorte que as 4 criaturas possuíam juntas 16 cabeças. Cada uma tinha 6 asas nos ombros, nos flancos e nas coxas. As 2 asas dos ombros cobriam suas faces. As 2 asas das coxas cobriam seus pés. As 2 asas do meio abriam-se para voar para frente. Quando terminaram o canto,
olharam uns para os outros e começaram a ameaçar-se. Ao perceber que se ameaçavam entre si, o anjo que me acompanhava deixou-me e caminhou até eles, e desviou o semblante de cada um daqueles seres vivos da face que lhes ficava de frente, de sorte que não pudessem mais ver mutuamente os seus rostos ameaçadores. Ele ensinou-lhes o canto da paz, que tem sua origem no eterno. Enquanto eu ali permanecia sozinho a observar, vejo atrás daqueles seres vivos um carro que possuía rodas de fogo. E cada roda era cheia de olhos no seu redor, e sobre as rodas havia um trono, que eu olhava, e este era coberto de fogo, e fogo jorrava ao seu redor. Era um fogo indescritível, um fogo multifário. Ouço então a sua voz santa, como sendo a voz de um homem. E uma voz chegou até mim, bem do meio do fogo. Ela disse: Abraão, Abraão. Eu respondi: aqui estou, meu rei. Ele falou: observa agora os planos abaixo do firmamento, e que te encontras. Vê como em nenhuma das camadas, nem em parte alguma, existe outro, a não ser ele, a quem procurava, e que te distinguiu com o seu amor. Enquanto ele ainda falava, vejo abaixo de mim abrirem-se os planos e contemplo o céu. E no sétimo firmamento em que eu me encontrava, vi um fogo vasto, de luz e orvalho, e uma multidão de anjos, e uma glória de esplendor invisível pairava sobre aqueles seres que eu via, e mais nenhum outro ser eu via ali. Da montanha sobre a qual eu estava, olhei para baixo, para o sexto plano, e lá vi outra multidão de anjos, espíritos sem corpo, que cumpriram as ordens dos anjos de fogo, do sétimo firmamento, no qual, pairando sobre eles, eu me encontrava. Neste firmamento não existiam outras forças que tivessem outra forma a não ser dos anjos de puro espírito, e que pudessem comparar-se à força que eu vi no sétimo firmamento. Então ele mandou que se removesse o sexto firmamento. Nesse instante, eu vi no quinto firmamento como as potências estelares obedeciam às ordens, e elas pertenciam igualmente aos elementos da terra. O Eterno, forte, falou para ruim: Abraão, Abraão. Eu respondi: aqui estou. Disse ele: de cima, olha as estrelas que se encontram abaixo de ti. Conta-as para mim e dize-me o seu número. Eu disse: como posso fazer isso? Eu sou um homem de pó e cinza. Ele falou-me: semelhantemente ao número das estrelas farei a tua descendência, uma nação e um povo para mim, separados da herança que compartilho juntamente com Azazel. Eu disse: Eterno, forte, único, posso teu servo falar na tua presença, e não permitas que a tua ira se inflame contra o teu eleito. Antes que me conduzisses para o alto, Azazel me injuriava. Como então agora, não estando ele na sua presença, entras em entendimento com ele? Falou-me ele: olha para o firmamento, abaixo dos teus pés. Reconhece agora nesse plano a obra da criação, as criaturas que nela se encontram e o mundo que para eles foi preparado. Eu olho para baixo e vejo 6 céus, e tudo que neles se contém, a própria terra e os seus frutos, e tudo que sobre ele se move, os seus espíritos e a força dos seus homens, e as ações ímpias das suas almas e suas obras boas, bem como a princípio das suas ações, as regiões inferiores e dentro delas a condenação, o abismo, suas penas. Lá eu vi o mar, suas ilhas, seus animais e seus peixes, o Leviatã, seu domínio, seu lugar, suas cavernas, o mundo que sobre ele se estende, sua agitação, e a ruína do mundo por causa dele. Lá eu vi as correntes de água, suas fontes, suas curvas. Lá eu vi o jardim do Éden, suas frutas, a fonte do rio que ele brota, as árvores, suas flores, e os homens que procedem com justiça. Nele eu vi também os abundantes alimentos e os bem-estar. Eu vi igualmente uma grande multidão de homens, mulheres e crianças, estando à metade direita e à metade esquerda da visão. Eu falei: ó Eterno, forte e único, o que significa esse quadro das criaturas? Disse-me ele: isso é o decreto da minha vontade sobre os viventes. Assim agradou aos meus olhos. A partir desse momento ordeno-lhes pela minha palavra. Foi assim que determinei desde o princípio para o ser, e que desde sempre esteve projetado na imagem que estava diante de mim, anteriormente à sua existência. Imagem essa que agora acabaste de ver. Eu disse: poderoso, forte, eterno, o que é a multidão desse quadro? Uns de um lado e outros de outro lado. Ele falou-me: os do lado esquerdo são a massa das gerações anteriores, e das que ainda depois de ti virão. Uns deles são destinados ao julgamento e à renovação, outros à vingança e à perdição, no fim do mundo. Os do lado direito são os povos que eu me reservei dentre os povos que a Azazel pertence. Eles constituem o povo que determinei
que haverá de nascer de ti, e que trará o nome do teu povo. Agora volte mais uma vez para a visão, e olha quem foi aquele que outrora desencaminhou Eva, e o que foi o fruto da árvore. Também deverás saber o que será da tua geração e do teu povo, e o que ainda lhe acontecerá no fim dos tempos. E aquilo que consegues entender, eu te revelarei, pois tu és muito agradável aos meus olhos. Eu desejo dizer-te o que eu guardo aqui no meu coração. Eu olhei de novo para uma visão, e os meus olhos percorriam o jardim do Éden. Lá eu vi um homem muito grande e sobremodo robusto, de aparência incomparável, abraçando a mulher, que ao homem se igualava em aparência e porte. Ambos estavam sob uma árvore do Éden, e o fruto dessa árvore se assemelhava a uma vinífera, e atrás da árvore encontrava-se um ser parecido com uma serpente, e possuía mãos e pés como um homem, e asas nos ombros, seis na sua direita e seis na sua esquerda. Eles seguravam as uvas em suas mãos, e ambos delas comiam, enquanto se abraçavam, segundo eu vi. Perguntei, quem são aqueles que mutuamente se abraçam? E quem é aquele que junto deles se encontra? E que fruta é essa que eles consomem, ó Eterno, forte e único? Ele falou, isso é o mundo dos homens, e aquele é Adão, e aquilo é seu apetite sobre a terra, e aquela é Eva. Aquele, porém, que entre ambos se encontra significa a ausência de Elohim. A sua ousadia termina em perdição, em Azazel. Eu falei, Eterno, forte e único, por que a ele um tal poder, a ponto de levar ruína à raça humana e suas fibras sobre a terra? Ele disse-me, os que desejam mal, quanto odeio isso naqueles que praticam, a esses eu entreguei no poder dele, obrigando-se a eles a amá-lo. Eu falei, Eterno, forte e único, porque tu quisestes que no coração dos homens o mal fosse tão desejado? Encolerizas-te com aquilo que desejaste, com aquele que pratica o que nenhum proveito traz à tua criação. Ele falou-me, encolerizo-me com as nações por tua causa, e pior causa do teu povo, que depois de ti será segregado, e que, tal como vês na imagem, é oprimido por um peso. Assim eu te revelo aqui que virá o muito que ainda acontecerá nos últimos dias. Observe agora tudo isso na visão. Eu olhei atentamente, e lá eu vi o que existiu antes de mim na criação. Eu vi Adão, e junto dele Eva, com eles também os pérfidos adversários, e Caim, que através do adversário cometeu o delito, e o Abel assassinado, e a desgraça que aquele sobreveio através do infame. Lá eu vi também a impudícia e aqueles que a procuravam, a poluição e o desejo dela, bem como o fogo da iniquidade nas partes mais profundas da terra. Lá eu vi o latrocínio e aqueles que o cometiam, bem como a aplicação do seu castigo e sua sentença na grande corte do julgamento. Então eu vi homens nus, como suas faces voltadas umas contra as outras, e suas vergonhas, sua paixão multa e seu castigo. Eu vi também os cobiçosos, portanto em sua mão o título de cada transgressão, o seu silêncio, a sua solidão, entregues à desgraça. Ali eu vi a imagem do ídolo da cólera, semelhante às obras talhadas em madeira, fabricadas por meu pai. Sua estátua era um bronze reluzente, e diante dele um homem em adoração, e em frente um altar, tendo por cima um menino degolado na presença do ídolo. Eu perguntei, que espécie de ídolo é este? O que é enfim o altar? Pois a sua beleza se parece com o esplendor que se encontra sob o teu trono. O que é o templo que eu estou vendo, tão magnífico em arte? Pois a sua beleza se parece com o esplendor que se encontra sob o teu trono. Ele falou, ouve, Abraão, aquilo que está vendo, o templo, o altar, a magnificência, representam para mim o santuário erigido em nome da minha glória, onde se recolhem todas as orações dos homens, bem como o aparecimento de reis e profetas e tudo que determina em matéria de sacrifícios para o meu povo, que de ti haverá de proceder. Todavia, a estátua que viste é a minha cólera, a qual me cita o povo que nascerá de ti. Contudo, o homem que viste como um degolador é aquele que incita aos sacrifícios criminosos. Tudo isso é um testemunho do juízo final, já no início da criação. Eu falei, Eterno, forte e único, por que motivo dispuseste de que tudo assim deveria ser? E agora tudo torna-se manifesto. Ele falou-me, ouve, Abraão, entende o que eu vou te dizer. Responde-me quando eu te perguntar. Por que o teu pai não prestou atenção à tua voz e não abandonou a diabólica idolatria, até que ele pereceu e com ele toda a sua casa? Eu respondi, Eterno, forte, único, isso aconteceu por não ter ele nenhuma intenção de dar-me ouvidos. Eu, por meu lado, também não aceitei as suas obras.
Ele então disse-me: escuta, Abraão, assim como a vontade do teu pai está nele, e como está em ti a tua, assim está a minha determinação da minha vontade, preparada para o tempo futuro, antes que tu a conheças e antes que vejas o porvir com os teus olhos. Na visão pode constatar o que será daqueles que procederão do teu trono. Eu olhei e vi, aquela imagem começou a movimentar-se, e do seu lado esquerdo saiu a população dos pagãos, que assaltaram aos do lado direito, homens, mulheres e crianças. A uns eles degolavam, a outros faziam prisioneiros. Eu vi corno, se precipitavam na direção deles, procedentes de 4 portões, e corno eles incendiavam o santuário, e dentro deles saqueavam os objetos sagrados. Eu falei: eterno, único, o povo que de mim se originou e que tu escolheste, será expoliado pelas hordas dos pagãos. Uns os matam, outros os prendem como a estranhos, lançam fogo ao santuário, roubam e destroem os objetos preciosos do teu interior. Eterno, forte e único, cessem agora as obras da maldade, realizadas com fúria nefanda. Mostra-me agora, de preferência, aqueles que cumprem o que mandastes, em obra de justiça. Por isso, está em teu poder. Ele falou-me: o tempo da probidade acontecer realizar por primeiro, através do exemplo de reis e homens piedosos. De antemão eu os criei, predeterminando que alguns deles os governam, mas destes sairão também homens que só pensarão em seu proveito próprio. Foi isso que eu te mostrei, e foi isso que viste. Eu disse: forte, eterno, único, santo pela tua própria força. Ouve com clemência a minha súplica. Foi por isso que até aqui me trouxeste. Dá-me, pois, esclarecimento, pois que me transportaste para as tuas alturas, e revela a mim teu predileto, tudo quanto eu possa perguntar-te. Acontecerão ao longo do tempo essas coisas que eu vi. Ele então mostrou-me a massa do seu povo, e disse-me: através dos 4 portões que vês, sereis por eles provocado, e assim também por suas ações acontecerá a minha vingança. Pois do lado do 4º portão, de 100 anos e de 1 hora dos mundos, esta mesma corresponde a 100 anos. Há de reinar a desgraça por obra dos pagãos. Eu disse: eterno, poderoso, único, e a quanto tempo corresponde 1 hora dos mundos? Ele disse: determinei 12 horas para esse período do mundo perverso, que deverá instalar-se no reino dos pagãos e na tua própria descendência. Da forma como vês, assim será até o fim dos tempos. Calcula e compreende, observa a visão. Eu olhei e vi um homem procedente do lado esquerdo dos pagãos. Homens, mulheres e crianças saíam do mesmo lado, grandes multidões que a ele prestavam adoração. E vejo ainda, muitos vinham do lado direito, e alguns deles injuriavam aquele homem e outros o golpeavam, outros porém o adoravam. Eu vi como estes o adoravam. Então Azazel se aproximou e o adorou, e beijou a sua face. Depois andou-lhe à volta e postou-se atrás dele. Eu falei: eterno, poderoso, único, quem é aquele homem insultado e golpeado, que recebeu a adoração também dos pagãos e de Azazel? Ele falou: escuta, Abraão, o homem que viste injuriado e batido e depois adorado é a trégua que será concedida pelos pagãos ao teu povo naqueles últimos dias, nessas 12 horas da era dos ímpios. Porém, no 12º ano do final dos tempos, por mim estabelecido, eu colocarei em evidência esse homem da tua geração que viste saído do meu povo. A ele seguirão todos aqueles que em suas mentes se convertem, e eles haverão de unir-se de acordo com o que estabeleci. Tu viste que muitos saem do lado esquerdo da imagem. Eles dão a entender que muito dentre os pagãos têm esperança nele. E aqueles da tua descendência que viste do lado direito, uns espancando e maldizendo, outros adorando o homem, significa muitos escandalizar-se-ão com ele. Ele, no entanto, provará os da tua geração que eu adoro, naquela 12ª hora do final, para abreviar o tempo da impiedade. Antes que comece o florescimento do tempo da piedade, virá o meu julgamento sobre os pagãos sem lei, através do povo da tua descendência que reservei para mim. Naqueles dias, mandarei sobre todas as criaturas da terra 10 pragas, através da desgraça, doenças, aflições de coração. Assim, por causa da iniquidade e da corrupção da criação que provocaram a minha ira, muitas coisas farei recair sobre todas as gerações dos homens. Da tua geração sobrarão homens piedosos, em número que conservarei em segredo. Eles então, em nome da minha majestade, ocuparão o lugar que previamente lhes preparei, e que viste vazio no quadro.
Eles viverão e se fortalecerão através de sacrifícios e de justiça e verdade na era dos piedosos. Alegrar-se-ão sempre em mim. Destruirão aqueles que os destruíram, insultarão aqueles que os injuriaram. E hão de cuspir no rosto daqueles que outrora os caluniaram, e destes mesmo, na verdade eu também zombo. Eles olharão a minha face, e alegrar-se-ão com meu povo, e acolherão lodos aquele que arrependidos voltarem para mim. Fica atento, Abraão, ao que viste, e considera o que ouviste. Discerne o que reconheceste. Volta agora para a tua herança. Eu estarei contigo para sempre. Enquanto ele ainda falava, eu já me encontrava sobre a terra. Eu disse: Eterno, forte, único. Já não estou mais na glória em que estive lá no alto, e aquilo que o meu coração procurava entender, não entendi. Ele falou-me: O que tanto desejavas em teu coração eu te explicarei, pois grande foi a tua vontade de ver as 10 pragas que preparo para o mundo dos pagãos, tendo-as previstos com antecedência para o decurso das 12 horas sobre a terra. Escuta, o que te antecipo ocorrerá da forma seguinte: a primeira praga será a desgraça de uma grande estiagem, a segunda, a virulência do fogo em muitas cidades, a terceira, terríveis epidemias dos animais, a quarta, fome do mundo e do seu povo, a quinta, a desordem entre os governantes, terremotos e a espada, a sexta, massas de granizo e de neve, a sétima, o sepultamento como os dos animais selvagens, a oitava, troca a destruição pela fome e pela peste, a nona, o castigo da espada e a retração da miséria, a 10ª, trovões, vozes e arrasadores. Então das nuvens eu tocarei as trombetas e enviarei o meu escolhido, que traz consigo todo o meu poder em medida igual. Ele então chamará de todas as nações o meu povo pisoteado, e eu aniquilarei pelo fogo os seus detratores, como seus dirigentes neste mundo. Hei de entregar ao escárnio, nos tempos vindouros, todos aqueles que me cobriram de zombaria. Pois eu destinei para alimento do fogo do inferno, e para isso, considerando que eles circulam sem cessar pelos ares, enchi os seus corpos de vermes naquele mundo subterrâneo. Neles será reconhecida a justiça do Criador, por lodos aqueles que escolheram a minha vontade, e por todos aqueles que conservaram vivos os meus mandamentos. Estes exultarão e se rejubilarão com a ruína dos homens que me abandonaram e que correram atrás de ídolos e de suas iniquidades. Eles deverão apodrecer no corpo do verme maligno Azazel, e pelo fogo da língua de Azazel serão queimados. Eu ainda esperava que eles voltassem para mim, mas não me tributaram o seu amor. Louvaram muito mais ao estranho, aderindo àquele que não estavam destinados. Assim eles abandonaram o soberano poderoso. Portanto, Abraão, presta agora atenção e olha. Caminha contigo a tua 7ª geração. Eles vão para a terra estranha. Lá serão feitos escravos, e contra eles será praticado o mal, mesmo que seja apenas por uma hora dos tempos maus do mundo. Eu, porém, julgarei aquele povo a que eles servem como escravos.